a igreja ela apoiar o uso do álcool. Eu acho até um perigo muito grande. Ainda mais quando a igreja ela tem essa visão filantrópica, essa visão de acolhimento. Quando a igreja a gente vê pessoas que saíram de vícios, famílias que foram destruídas, e a igreja ela faz esse papel filantrópico, une a igreja, sim, reabilita. A gente vê casos de recuperação cristãs que conseguem reabilitar causas que para a sociedade parecia impossível, e consegue reabilitar, consegue devolver o marido reabilitado, o filho reabilitado para a mãe. Eu acho até um erro, né? A gente pegar e abraçar igrejas que apoiam o uso do álcool, né? Quero deixar um texto para os irmãos aqui, de Provérbios, capítulo 23, versículo 29 a 35, que diz assim: quem tem ai, quem tem dor, quem tem contendas, quem tem queixas, quem tem feridas sem causa e quem tem olhos vermelhos. Os que demoram no vinho, os que andam buscando a bebida misturada. Não olheis para o vinho quando ele está vermelho, quando resplandece no corpo, quando se escoa suavemente. No fim, morderá como uma cobra e picará como uma víbora. Os teus olhos verão coisas estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, ou como o que se deita no cume de um mastro. Dirás: bateram-me e não me doeu, espancaram-me e não senti. Quando me despertarei, ainda o buscarei mais uma vez, né? Esse texto aqui, lembrando que Provérbios a gente tem bastante visões filosóficas, né? Uhum. Mas esse texto ele nos dá um adendo, né? De entender o perigo que o vinho ou a bebida nos traz. A gente tem que entender que quando a pessoa, a gente vai trabalhar esse lado da embriaguez, ela une N fatores, pastor César. N fatores. Por quê? Tem pessoas que se embriagam com 3 copos. Tem pessoas que se embriagam com 2. Mas tem pessoas que se embriagam com 1 copo. Tem pessoas que se embriagam com meio copo. Daí o pecado entra em questão da embriaguez. Tudo bem. A pessoa, se ela ficar sem se alimentar e trabalhar o dia inteiro e chegar em casa, eu vou beber, tomo direto um copo de vinho e nunca me embriago. Vai ser a mesma quantidade de vinho que ela vai beber e não vai se embriagar? É difícil dizer isso. Porque quando a pessoa está cansada, está com fome, pouca quantidade de álcool faz com que ela se embriague. Mas e aí, pecou? Pecou, se embriagou. Né? Então isso aí é uma grande dificuldade. A ideia é que um pouco de vinho ele faz bem à saúde. Eu creio que os pastores já ouviram falar isso, né? Um pouquinho de vinho faz bem à saúde. O Paulo ele aconselha o Timóteo lá colocar um pouquinho de vinho na água lá, né? Para fazer o estômago e por aí vai. E se eu falar para os irmãos que a OMS ela está derrubando isso? A OMS ela está acabando com isso. Por quê? Essa visão que o vinho ele faz bem, de estudos antigos, que ele dizia que ele poderia proteger o coração, que isso seria uma causa de substâncias que ele tinha, como o resveratrol, que tem na uva e por aí vai. Se a pessoa pegar e chupar uma uva, comer uma uva, ela vai consumir o resveratrol, né? Mas pesquisas mais recentes, ela está questionando isso, pastores. Está questionando essa visão. Parece que o vinho não é tão importante quanto alguns pensavam, né? E o avanço da ciência, da medicina, ela vem mostrando isso. Só finalizando aqui, outros fatores com uma boa alimentação, um estilo de vida e até mesmo a genética das pessoas, ela tem mais influência do que o próprio vinho. Além disso, até o consumo moderado de álcool, ele pode trazer risco, aumentar a chance de câncer, problemas no fígado e até afetar o cérebro. Ou seja, até o vinho, em pouca quantidade, ele pode não ser tão bom assim, né? Ok. Eu comecei esse bloco com o pastor Jonas, eu vou terminar com o pastor Fabiano. Bom, nocivo para nós, eu acho que o refrigerante pior do que o vinho para a saúde humana. Eu penso assim, pastor, se não existe nenhuma causa prejudicial que leve a pessoa à embriaguez e a pessoa tenha prática, eu não vejo nenhum problema. Limites todos nós temos que ter na vida, em todos os ambientes
de equilíbrio, a gente precisa ter limites e equilíbrio. Isso faz parte do ser humano na vida. A disciplina, o equilíbrio não é só com a bebida, mas é em todas as áreas da nossa vida. Eu concordo com o senhor que esse não deve ser uma pauta de apologia para a igreja. Eu acho que isso é mais uma coisa particular das pessoas e que a igreja deve ensinar dentro da luz das escrituras. Quando a gente coloca que é pecado, a gente está saindo da luz das escrituras, né? A gente está criando doutrina, e a própria Bíblia também manda você respeitar a cultura. Mas quando você usa como doutrina bíblica, você está dizendo uma inverdade. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas que estão conosco na nossa caminhada cristã é clareza de caminho. E clareza de caminho é o que realmente a Bíblia diz. Sobre as condições nocivas do álcool, com certeza nós devemos falar, nós devemos alertar, nós devemos orientar, porque é um dos grandes problemas hoje na sociedade moderna, é o álcool, é a bebida alcoólica. Só falando, pastor, eu concordo com o senhor que não é pecado. Sim. Tá? Eu concordo com o senhor que não é pecado. Mas, só um adendo, eu concordo com o senhor que não é pecado, porém, o crente ele não deve beber por outros fatores, como valor ético, cultural e tudo mais. É isso aí, eu concordo com o senhor. O que a gente não pode é colocar na conta da culpa, né? Porque você coloca... porque pode existir um irmão cristão, servo de Deus, que ele, de vez em quando, ele bebe um vinho com a esposa. Isso é pecado? Ele não se embriaga? Isso é pecado? Ele está ali no momento de comunhão com a sua esposa e tal. Enfim, não é. Eu não posso condenar isso. Então, esse às vezes é o nosso problema, que às vezes a gente sai de um extremo e vai para um outro muito rápido, e aí nos falta esse equilíbrio. Sobre a nocividade do álcool, eu acho que assim, a gente faz o debate, a gente vai encerrar falando sobre isso mesmo, sobre a importância do equilíbrio, de você ter noção. Como, por exemplo, eu penso que uma pessoa que já teve problema com álcool, que já foi uma pessoa viciada em álcool, e se libertou, é um crente hoje em Jesus, está firme na igreja, eu penso que essa pessoa, para ela, o álcool deve ser uma coisa que ela não deve chegar mais perto nunca mais na sua vida, uma vez que ela já foi uma viciada em álcool. Entendeu?